Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de Jesus, registrado por João, capítulo 13. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 20. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Olha só o que diz aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e voltaria para ele, levantou-se da ceia, tirou algumas peças de roupa e, tomando uma toalha, amarrou-a na cintura. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então ele aproximou-se de Simão Pedro, o qual perguntou-lhe: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus respondeu-lhe: o que eu faço não o entendes agora, mas entenderás depois. Pedro disse-lhe: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele bem sabia quem iria traí-lo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, voltou a vestir as peças de roupa, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendestes o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como fiz, façais também. Em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, não falo de todos vós, bem conheço os que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura: o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Amém, queridos? Amém.
Baixe sua cabeça aí por um momento e peça ao Espírito Santo para falar com você nessa palavra hoje. Peça que Ele traduza para a sua realidade aquilo que hoje Ele preparou como alimento e nutrição para a sua alma. Senhor, Espírito de Deus, nós nos rendemos a Ti, a Tua presença, ao Teu senhorio. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa para nos purificar, nos transformar. Obrigada, Senhor, porque nessa palavra temos a direção para a nossa vida cristã, para vivermos de acordo com a vontade do Pai. Agora ensina-nos, ó Espírito de Deus, guia-nos a toda a verdade que está nesse texto, que está na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Acho que eu vou ter que... A gente quer ficar assim, né, estilosa, mas não dá porque o calor não deixa. Espera aí. Amém, assim está bem melhor, né? Amados, que alegria podermos falar um pouco desse texto. Nós já ouvimos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas ministrações, muitas mensagens aqui em João 13. Mas o Senhor colocou no meu coração algo relacionado à estação que estamos vivendo. Dentro desse capítulo, dessa parte do capítulo de João 13, nós vamos encontrar alguns elementos, alguns princípios para vivermos o discipulado. Estamos nessa estação, a estação do discipulado. E nada melhor do que aprender com o próprio Mestre, com Jesus, sobre como podemos praticar essa ordem tão nobre de Jesus para nós. E aqui você vê nesse texto um período onde Jesus já estava próximo à crucificação. Sabia que os seus dias antes da cruz estavam contados. E junto com os seus discípulos, a ideia que nós temos do texto é que ele procura viver ao máximo as experiências que vão ficar gravadas no coração e na mente deles, e que também vão deixar para nós diretrizes, ensinos, para que a gente continue essa grande obra. E alguns verbos que se destacaram para mim nesse capítulo foram os seguintes: saber, entender e fazer. E só por esses 3 verbos já dá para entender que Jesus está ensinando o discipulado para nós. Porque não há discipulado sem passarmos por essas 3 fases: do saber, do entender e também do fazer. E eu quero trazer aqui para nós hoje, vai ser um pouco mais parecido com o estudo, porque esse é meu estilo mesmo, não dá para fugir. Mas se você gosta de anotar e quiser anotar, eu vou trazer para nós aqui junto desse texto alguns princípios do discipulado. Amém? Primeiro princípio do discipulado que nós encontramos nesse texto é o amor. Se você está escrevendo, anote: amor. O verso 1 diz que Jesus, sabendo, olha o verbo saber aí, sabendo que era chegada a sua hora, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa expressão amor até o fim, amou-os até o fim, nos dá a ideia de um amor capaz de ir às últimas consequências. Porque Jesus não estava apenas amando-os no dia a dia, não estava apenas amando-os nas curas que fazia, nos ensinos que trazia, mas Jesus estava indo para as últimas consequências do amor, que era para a cruz do Calvário. E essa base do amor é o fundamento para o discipulado. Se Cristo não amasse aqueles discípulos,
se Ele não amasse a cada um de nós, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Nem eles teriam sido salvos e nem muito menos o Evangelho teria chegado até nós, não é verdade? Então, se hoje nós estamos sendo despertados, estimulados pela igreja a viver essa estação do discipulado, o primeiro elemento que nós precisamos fortalecer dentro de nós é o amor. Amém, queridos? E a minha pergunta bem prática para você é o seguinte: você está aqui hoje por quê? Por que é que você está aqui hoje? Nessa jornada com Cristo? Por que é que você hoje recebeu o perdão dos seus pecados? Tem o seu nome escrito lá no livro da vida. Por quê? Além do amor de Deus, é porque alguém amou você. Amém? E quem aí consegue lembrar de uma pessoa que foi importante na sua vida, que amou você e trouxe o Evangelho para você? Levanta a mão. Olha só, glória a Deus. Nós somos fruto do amor de alguém. Amém? Nós somos fruto, a nossa alma é fruto do amor de alguém que se dedicou a nós, que nos viu, que se interessou pela nossa salvação, pelo ensino da palavra de Deus para nós. Então esse amor, amados, que estava em Cristo, precisa estar em nós. Amém? Segundo princípio, anota aí, a missão. O segundo princípio do discipulado é a missão. Como assim, Wanda? Verso 3. Jesus sabendo, olha o verbo saber de novo, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e voltaria para Ele. Qual é a ideia implícita aqui nesse versículo? O Pai confiou a Cristo uma missão. Amém? E era o senso de missão, de responsabilidade por uma obra confiada às suas mãos, que poderia levar Jesus a ir até as últimas consequências. E durante esse trajeto, não apenas falar, mas viver o verdadeiro evangelho juntamente com seus discípulos. Missão. A nossa igreja tem uma missão, e vocês sabem de cor qual é. Está escrita lá no cantinho, assim, ó, lá em cima, para ninguém esquecer. E eu quero convidar você para a gente ler juntos. Vamos ler juntos? Aqueles 3 pilares da nossa missão. Vamos lá? Qual é a nossa missão? 1, 2, 3. Glória a Deus. Deve estar todo mundo em jejum mesmo, pastor. Todo mundo está em jejum aí no altar, em cada casa. Vamos falar mais forte, gente? Vamos falar bem forte assim, para estremecer o nosso inimigo, para lembrar ele que nós sabemos por que é que estamos aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Último pilar: fazer discípulos. É a nossa missão. Era a missão de Jesus. Porque quando ele estava já no final, e ele disse que havia concluído a obra que ele concluiu não era apenas morrer e ressuscitar, mas era também deixar discípulos preparados para reproduzirem o que ele veio para ensinar. Então, a pergunta aqui é: você e eu recebemos essa missão como nossa? Ou será que nós recebemos essa missão como dos pastores, dos líderes de PG, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes de ministério? Será que nós temos essa missão como nossa? Ou será que nós achamos que essa é uma missão da denominação,
dos crentes que já estão há muito tempo servindo a Deus. Porque para mim, amados, existe uma diferença grande. Nós sabemos que, um exemplo aqui, nós sabemos que Jesus morreu na cruz pela humanidade, sim ou não? Todo mundo sabe disso. Mas nós só podemos desfrutar daquilo que Ele conquistou lá na cruz, quando recebemos aquele sacrifício individualmente. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é apenas por um coletivo, mas é por mim, certo? Isso é bom demais saber, que eu sou salva, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso. Eu tenho direito às promessas. Eu sou herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Isso é maravilhoso. Agora, será que nós podemos transportar esse mesmo princípio para a missão? Porque a missão é para todos, mas será que ela é minha também? Quanto eu me vejo envolvida, comprometida nessa visão, nessa missão. Eu quero que você pergunte aí para a pessoa que está do seu lado: e aí? Você assumiu a sua missão? Pergunta aí, John. Pergunta, você já assumiu a sua missão? Você já está vivendo essa missão? Glória a Deus. Terceiro princípio. Terceiro princípio. Se você está anotando, escreva aí. A vida na vida. A gente vê tanto falar, não é? Esse jargão. O princípio do discipulado, de vida na vida. Onde é que isso está no texto? Verso 4. Olha aí comigo. Levantou-se da ceia, tirou algumas peças de roupa e, tomando uma toalha, amarrou-a na cintura. O que isso tem a ver com vida na vida? Como a gente pode entender e interpretar esse texto? Primeiro, que Jesus não ficou apenas na teoria. Ele fez uma atividade concreta. E a gente, quando estuda a psicologia do aprendizado, a didática, como é que a criança aprende, nós sabemos que ela aprende muito mais pelo concreto do que pelo abstrato, não é? A criança aprende vendo, tocando, sentindo, contando os grãozinhos de feijão, não é? As professoras aí. Jesus era extremamente pedagógico, didático, porque ele sempre usava experiências concretas, exemplos concretos para ensinar princípios espirituais. E por isso, aquilo grudava na cabeça das pessoas. Aquilo marcava. Então Jesus aqui tem uma experiência concreta. Eu quero que você imagine a cena. Aquele lugar onde todos estão sentados, a mesa posta, os alimentos ali, é um momento solene, porque é um momento de reunião dos discípulos com Jesus. E Jesus do nada levanta, começa a tirar uma túnica, outra túnica. Tira aquelas, porque eles tinham várias roupas, né, umas sobre as outras. E aí então, ele pega uma toalha de um criado. Uma toalha. O que era essa toalha, amados? Naquele tempo as pessoas andavam de sandálias. E elas chegavam como convidadas na casa de alguém. Já tinha lá um criado, um servo pronto para lavar os pés e enxugar. Porque a poeira era muita. As pessoas vinham com os pés sujos. E era cultural. E então Jesus pega uma toalha daquelas, que era usada para isso. E ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas qual que é a ideia da vida na vida aqui? Para mim,
há um simbolismo de Jesus, quando ele se despe, em parte, lógico, quando ele tira aquelas roupas maiores, porque ele quer estar livre diante dos seus discípulos, ele quer ser ele mesmo, ele tira aquilo que pode esconder, ele está abrindo a sua vida, ele está tirando as barreiras e ele está se identificando com eles. Não é mais aquele momento de pompa, aquele momento oficial, aquele momento formal. Passa a ser um momento simples da vida, do dia a dia. E no discipulado não existe espaço para vivermos de forma oficial, formal, cheio de roupagens, cheio de máscaras. Para que nós tenhamos um verdadeiro acesso ao nosso discípulo, nós precisamos talvez nos despir das nossas roupagens, precisamos revelar a vida na vida, precisamos mostrar quem somos, porque não adianta andarmos de fachada diante das pessoas e achar que vamos transformá-las à imagem de Jesus. Quando Jesus, nesse simbólico ato, tira essas roupas superiores, ele se revela, ele se coloca ao lado. É compartilhamento de vida, de realidade. É dizer para o seu discípulo assim: você e eu somos iguais perante Deus. Eu não sou melhor e nem pior do que você. Você não é melhor e nem pior do que eu. Amém, queridos? Gera conexão, gera identificação. E ali aquela toalha também mostra o aspecto de disposição em servir que Jesus teve. Porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, nós já vamos falar disso. Mas Ele pega ali um instrumento, um objeto usado pelos servos. E Ele serve os seus discípulos. Então, vida na vida. Há muito mais para falar nesse ponto, mas eu quero me ater ao capítulo 13 de João. O quinto princípio, se você está anotando. Antes do quinto princípio, deixa eu perguntar. Vem a pergunta, né? A reflexão. Será que nós temos aberto a nossa vida de verdade? Ou será que a gente vai com aquele aspecto religioso, né? Meu Deus, eu nasci na igreja, eu tenho anos, eu sou pastora, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou aquilo. Será que nós vamos diante do nosso discípulo assim? Ou será que nós estamos realmente sendo transparentes? O seu discípulo sabe que você também tem os seus dilemas, os seus dramas, as suas dores. Porque no discipulado não há lugar para orgulho, para capa, para máscara, para disfarce, para teatro. E nós que estamos sendo discipulados por alguém, será que nós estamos preparados para olhar para o nosso discipulador e ver nele que também ele é uma pessoa como nós, humana, sujeita a falhas, sujeita a errar, sujeita a ficar doente? Eu louvo ao Senhor, abrindo parênteses aqui, porque de um tempo para cá, nós temos encontrado um pouco mais de graça no meio da igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás, quando alguém que estava na liderança, alguém que estava no altar, tinha um problema, passava por uma enfermidade difícil,
passava por uma dificuldade, quantos julgavam a pessoa? Diziam, mas olha aí, não é o servo de Deus? Olha aí, não é a pastora? Não é o pastor? Por que está doente? Eu mesmo ouvi isso, amados. Eu mesmo ouvi isso. Mas eu louvo ao Senhor que de um tempo para cá, o Espírito de Deus tem semeado graça em nosso coração. E Ele tem nos feito olhar as pessoas com realidade. Ele tem nos dado a oportunidade, sim, de revermos alguns conceitos. Fecho parênteses. E antes de passar para o próximo ponto, eu quero fazer um convite aqui especial a Andréia. E eu quero fazer uma pergunta para a Andréia. Eu combinei só a pergunta, mas a resposta eu não sei o que ela vai dizer, tá bom? Eu só pedi para ela, Andréia, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder. E eu quero que você responda do seu coração, Andréia. Nós começamos há poucos dias a andar no discipulado. Poucos dias. E eu gostaria de ouvir de você. O que é que o discipulado tem trazido para a sua vida? Você pode falar para a gente? A paz do Senhor, irmãos. Está conseguindo ouvir? Olha, o discipulado tem transformado a minha vida de dentro para fora. Estou passando por alguns processos e nesse momento eu tenho visto o quanto Deus tem trabalhado dentro de mim. Porque muitas vezes nós queremos que a transformação seja no outro. Nós queremos que a vida do outro seja transformada. Mas para que a gente possa ver mudança no outro, nós precisamos ser um espelho. Nós precisamos ser o reflexo daquilo que Deus nos ensinou para ser. Porque Jesus, ele veio para demonstrar para o ser humano, para nós como pessoas, que a transformação nunca vai ser de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Essa semana até o pastor postou que vai estar realizando o batismo e tem o meu sobrinho de 13 anos. E ele quer se batizar. E eu perguntei para o pastor, quando começa o curso de batismo? Aí ele falou assim para mim, você pode discipular o seu sobrinho? Eu falei, claro que sim. Que honra eu discipular o meu sobrinho. Saber que ele vai descer as águas e saber que eu pude também estar contribuindo um pouquinho para que ele possa estar caminhando no caminho do Senhor, né? E a Wanda é o instrumento de Deus, né, Wanda? Na nossa vida. É isso. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada, querida. Dá um aplauso para Jesus na vida dela. O primeiro encontro que nós tivemos, a primeira coisa que eu disse foi o seguinte: olha, nós vamos entrar aqui nesse processo de discipulado, mas você já vai vendo alguém. Não foi? Já vai vendo alguém para você multiplicar isso. Amados, quarto princípio, a didática do exemplo. A didática do exemplo. E esse é rápido, bem rápido. Verso 5, depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Mais uma vez, Jesus não estava apenas falando, estava fazendo. E quem aprende só por ouvir, guarda só 7%. Quem aprende só por ouvir, guarda só 7%. Mas quem aprende fazendo junto, ganha
tem um aprendizado, um ganho de 95%. Isso não é história, isso é pesquisa científica. Amém, queridos? Então nós que estamos aqui nessa escola do discipulado com Jesus, precisamos colocar a nossa vida em primeiro lugar como exemplo. Então, se eu estou discipulando alguém, eu estou ensinando essa pessoa que ela precisa ser fiel a Deus, que ela precisa dizimar, eu preciso ser fiel a Deus e eu preciso dizimar. Senão ela não vai aprender com as minhas palavras, ela vai aprender com os meus exemplos, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Todo mundo sabe de cor, não é? Esse ditado. Vamos lá. Quinto princípio. Wanda, até onde você vai? Gente, até o horário. Quinto princípio. O princípio da permissão. Anota aí. Permissão. Esse é um princípio do discipulado. Olha o verso 6 até o verso 9. Então, ele aproximou-se de Simão Pedro, o qual perguntou-lhe: Senhor, tu lavarás os meus pés? Como assim, Jesus? Jesus respondeu-lhe: o que eu faço, não entendes? Olha o verbo entender. Você não entende agora, calma aí, mas você vai entender no tempo certo, tá? Parênteses aqui. Não era porque Pedro não entendia o princípio que Jesus não ia fazer o que tinha que ser feito. Talvez os seus discípulos não vão entender tudo o que você passar para eles. Mesmo assim, faça. Mesmo assim, passe. Porque vai chegar um momento em que eles estarão prontos para receber. Verso 8. Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não sou digno, eu não sou merecedor. E realmente ele não era, amados. Ele não era não, porque ele era um pobre pecador, como você e eu somos. Imagina Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vir lavar os meus pés. Não, Senhor, não. Ele não queria dar permissão a Jesus, certo? Sim ou não? Agora, pense comigo, o que está por trás dessa atitude de Pedro? Não, Senhor, eu não sou digno, Senhor. O que está por trás disso? O que vocês acham que está por trás? Será que é humildade? Será que ele estava sendo humilde? Você acha que ele estava sendo humilde? Estava falando: não, Jesus, o Senhor é grande demais, eu sou pequeno demais. Não, amados, não era humildade. E aí está um dos grandes trunfos do diabo. Ele quer semear em nosso coração uma falsa humildade, uma falsa modéstia. Era uma falsa modéstia, porque Pedro, quando disse: não, Senhor, o Senhor vir lavar os meus pés, no fundo ele queria, olha eu julgando Pedro aqui, né? Julgando o sentimento dele. Ele queria que as pessoas vissem o quanto ele era humilde. Amados, a linha é muito fina entre a verdadeira humildade e a falsa humildade. É muito fina. E quantas vezes nós estamos na igreja há 200, 300 anos, como eu. Quantas vezes nós achamos: não, eu não preciso de discipulado, não. Eu tenho aqui discipular. Não, eu não preciso de alguém para eu conversar, para pedir ajuda, para pedir conselho, não. Imagina que eu vou lá tomar o tempo do pastor. O pastor é uma pessoa tão ocupada, um homem de Deus que tem um monte de títulos, um monte de preocupações, um monte de gente para cuidar. Quem sou eu?
Amados, quantas vezes o inimigo semeia essa erva daninha da falsa modéstia, e se nós não estivermos atentos à voz de Jesus, nós vamos correr um risco muito grande, porque olha o versículo 8, a parte B. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tonho, né? Acordou. Quem não se permite ser ensinado é orgulhoso. Quem não se permite ser confrontado, porque o ensino confronta a gente. É ou não é? O ensino nos tira das nossas certezas absolutas e nos coloca numa posição de reflexão, amados, de autoavaliação. Jesus disse isso para ele: se você não me permitir te lavar, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro então foi para o outro extremo, porque ele era 880, né? Verso 9, então ele disse: Senhor, não apenas os pés, mas também a mão e a cabeça. Quer dizer, não, eu quero que o Senhor me lave inteiro então. Pelo menos ele entendeu que ele precisava dar permissão para ser purificado, ser lavado. Esse é um princípio do discipulado. Nós somos uma igreja que temos a missão de discipular, mas só conseguiremos fazer discípulos se houver permissão. Amém, queridos? Amém? Só se houver permissão. Eu não posso me meter aí lá na sua casa, falar: ó, vim aqui discipular você porque Jesus me mandou. Não. Você precisa abrir o seu coração para isso. E eu fico tão feliz quando alguém procura a gente e fala: olha, eu preciso ser discipulada. Houve um tempo na minha vida, irmãos, que eu não queria discipular ninguém. Não conseguia mesmo. Estava de um jeito que só eu estava precisando receber mesmo. Né, Gleice? Você sabe disso. Mas existem fases, existem momentos, tem a hora certa. Amém, queridos? Permissão. Próximo. Qual que é já? Quinto, sexto princípio. Eita, vai longe esse negócio. Escreve aí: santificação. Santificação. E eu vou explicar, tá? Tá forçando a barra, Wanda? Será? Eu acho que não. Verso 10. Verso 10. Jesus disse-lhe: aquele que está lavado, ou aquele que já se banhou, tem algumas versões que fala aí, banhou-se, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Entendesse que isso aqui, eu fico pensando naquilo que Jesus falou para Pedro. Agora você não entende, mas depois você vai entender. Nós que estamos vivendo do lado de cá, irmãos, depois da crucificação, da ressurreição, da ascensão de Cristo, temos muito mais facilidade em entender isso do que Pedro que estava lá. Concorda comigo? Porque Pedro ainda não tinha visto Jesus ir para a cruz, mas hoje nós já sabemos que ele foi para a cruz. E quando ele se refere aqui ao banho do corpo inteiro, ele está falando do ato do arrependimento, da conversão, da justificação em Jesus, enfim, o ato da salvação. Porque com Cristo, em Cristo, na sua experiência naquela cruz do Calvário, nós fomos salvos, fomos lavados dos nossos pecados. Tá claro?
Por isso que Jesus não saiu lá dando banho em todo mundo. Ele não pegou a bacia e derramou na cabeça. Não, porque tinha um momento para que isso acontecesse de forma simbólica, claro, na crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Então aqui há duas palavras, salvação e santificação. Se você escreveu santificação, escreve também aí do lado, para você não esquecer. Salvação e santificação. O banho representava a salvação. Aquele primeiro momento em que nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, lavar os pés era o quê? Um símbolo de santificação. E eu imagino assim uma figura. Nós fomos purificados em Cristo através do seu sacrifício, nosso corpo, ou seja, nossa alma, nosso coração, nossas intenções, nossos pecados antigos foram perdoados. Mas nós continuamos andando nessa terra aqui. Os nossos pés ainda estão em contato com o mundo pecaminoso. E nós estamos andando no meio de um mundo de trevas. Por isso os nossos pés, olha o simbolismo, os nossos pés, o nosso caminhar, a nossa conduta, o nosso comportamento, pode ser de novo sujo. Por causa das injustiças desse mundo. Então Jesus estava dizendo para eles: você que já foi salvo, você só precisa manter os seus pés limpos, sempre lavando os seus pés, porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Está claro, amados? A santificação foi um ato de Cristo na cruz, que nós recebemos por fé. Agora, a salvação, né? Falei salvação? A salvação foi um ato de Cristo na cruz, que nós recebemos por fé. Mas a santificação é um processo diário de caminhada com Jesus. E nessa caminhada com Jesus, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do nosso discipulador que lave os nossos pés, que nos mostre qual é o erro, qual é o caminho errado que estamos trilhando. É nessa jornada do dia a dia, do discípulo de Jesus, que nós dependemos do discipulado. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus coloca aqui nesse verso 10 e no 11 também: ora, vocês estão limpos, mas não todos. E o 11 explica: porque ele bem sabia, ó o verbo saber, ele bem sabia quem iria traí-lo. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ele sabia que no coração de Judas, que dali a pouco haveria de traí-lo, havia ainda sujeira, havia ainda pecado. Amém, queridos? Mesmo assim, pelo que o texto dá a entender, Jesus lavou os pés de Judas. Porque a minha visão do texto é que Pedro foi o último da fila. Sim ou não? Não é essa a ideia que o texto dá, pastor? Foi o último. Então mesmo Jesus sabendo que Judas tinha que tomar banho no corpo inteiro, ele não descartou Judas. Ele foi lá e lavou os seus pés. Isso nos ensina que talvez vão ter pessoas no nosso dia a dia, discípulos, que nós não vamos conseguir mesmo que eles alcancem o objetivo final. Mesmo assim, não desista. Nem Jesus desistiu. Jesus não desistiu de Judas nem na hora de dar o pão para ele lá na ceia, na última ceia. E por que nós desistimos das pessoas? A
Ai de nós se aqueles que nos amaram tivessem desistido de nós. Então, reflexões aí fortes para a nossa vida. Pergunta, eu sempre termino o ponto com a pergunta, né, gente? Você já se sente salvo por Jesus? Quem já se sente salvo por Jesus? Quem tem certeza da sua salvação? Levanta a mão. Glória a Deus. Se você não tem, você precisa ter. Porque não é por você, é por Ele. E quando você não tem a certeza, mesmo crendo nele, você está diminuindo o poder dele na cruz do Calvário por você. Então, certeza de salvação é o primeiro ponto. Segunda pergunta: como é que anda o seu processo de santificação? Como é que anda a sua santificação diária? Wanda, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso me santificar diariamente? Jesus mesmo responde lá em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cada vez que você lê a Bíblia, todos os dias, abrindo esse livro como se fosse um espelho para olhar dentro de você, você está no processo de santificação. Amém? Então você precisa de alguém para te ajudar? Sim, mas você não pode só depender de alguém para te ajudar. Você precisa fazer a sua parte. Amém, irmãos? Porque senão ficaria fácil também. Eu transferi toda a minha responsabilidade para o meu discipulador. Não, se ele não orar comigo, eu não vou orar. Se ele não ler a Bíblia comigo, eu não vou ler. Não, gente, não é assim também. Tem o nosso lado, a nossa responsabilidade. 5, 6, sétimo princípio. Sétimo princípio. Glória a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer um convite para Cássia. Faz favor aqui, Cássia. Eu gostaria que você respondesse a mesma pergunta que eu fiz para André aqui. Amados, eu não estou aqui com isso, querendo esnobar que eu estou discipulando e alguém não está. Não. Eu só estou usando a oportunidade para eles falarem, porque a gente está começando a viver esse processo. É começando, amados. São poucos dias, tá? Cássia, fala pra gente aí, o que o discipulado está fazendo na sua vida? A paz, irmãos. O primeiro passo, quando eu aceitei Jesus, foram 44 anos que para mim hoje, nesses 2 anos de caminhada, quase 2 anos de caminhada na nossa igreja, foram 44 anos de um aprendizado equivocado. E eu